Vamos lá, estação de pediatria. Essa estação aqui foi polêmica, estação polêmica. Vamos lá. As orientações para o participante eram as seguintes. Você está em um pronto-socorro e realizará o atendimento junto à mãe de um escolar com 7 anos de idade. O menino foi trazido no colo de sua mãe, pois estava com dor na perna e, no momento, encontra-se no leito de observação. A mãe refere que seu filho tem anemia falciforme. Ou seja, já te deu um diagnóstico aí. Na noite anterior, a dor piorou, apesar de o menino estar em uso de 2 remédios para dor e estar aplicando compressas mornas na perna. A criança não para de chorar e pede remédio para dor. Na triagem, a dor foi graduada entre 6 e 7 pela escala analógica da dor. Nos próximos 10 minutos, realizar a anamnese dirigida para a queixa relatada pela mãe, explicar para a mãe o diagnóstico do evento agudo, já te deu outra dica aí, ó, é um evento agudo, e orientar a mãe sobre o plano de cuidados do paciente. Vamos lá para o checklist. Sempre, né? Identifica-se e cumprimenta a paciente simulada de maneira adequada, avalia meio ponto. Teve até uma pontuação interessante para esse critério. Realiza a abordagem da dor, perguntando quando começou e o que foi feito para melhorar. E aí, nesse caso, o paciente, né, a mãe relatava que estava tomando uma medicação que já havia sido prescrita por outro médico, inclusive tinha o cartão da receita, né? E nessa receita constava dipirona, 25 gotas de 4 em 4 horas e diclofenaco, 25 miligramas de 8 em 8 horas. Além disso, o uso contínuo de ácido fólico, um comprimido por dia de 5 miligramas. E aí, adequado, se você perguntava apenas um dos... Aliás, parcialmente adequado se você perguntava apenas um dos parâmetros e adequado se você perguntava os 2 parâmetros. Esse quesito valia 1 ponto. Pergunta se o paciente teve febre, pergunta se o paciente teve outros sintomas, pergunta desde quando o paciente tem o diagnóstico de anemia falciforme. Então vocês podem ver que é aquela cronologia que vocês já conhecem. Vai perguntar, teve febre, teve vômito, teve cefaleia, teve algum outro sintoma. Da forma que vocês já conhecem, nessas estações, principalmente pediatria, quando é uma parte clínica, não é de procedimentos, tem que seguir aquele passo a passo que pode ter certeza que vocês vão pontuar muito bem. É muito difícil ter muitas pegadinhas numa estação de pediatria. Pergunta desde quando o paciente tem o diagnóstico de anemia falciforme. Pergunta se o paciente faz acompanhamento com algum especialista, né? Entre parênteses aqui entra hematologista. Pergunta se o paciente teve outras crises. Pergunta sobre a frequência das crises. Pergunta se o paciente precisou de atendimento de emergência por conta das crises. Todos esses critérios que eu estou mencionando valiam 0,25. Pergunta se o paciente tem alergia a algum medicamento. Valia 1 ponto. Pergunta se o paciente... Pergunta sobre o nível de hemoglobina basal. Pergunta se o paciente já recebeu hemotransfusão. Pergunta se o paciente foi esplenectomizado. Então, se você perguntasse ali, eu acredito, se ele já fez alguma cirurgia prévia, poderia ser acrescentado esse ponto ou não. Eu achei muito específico somente esse questionamento. Porque muitas das vezes a gente pergunta mesmo, já fez alguma cirurgia, já passou por algum tratamento, teve alguma internação anterior. Então, nesse quesito em si, valia meio ponto. E aí a gente já entra na parte de abordagem diagnóstica. Informa a paciente simulada que o diagnóstico de crise álgica ou de dor devido à anemia falciforme valia 1 ponto. Ou seja, não tinha nenhum outro diagnóstico a mais. Era a crise mesmo da anemia falciforme, o paciente estava com muita dor e ali você mantinha o diagnóstico que ele já tinha e só dava a conduta para frente. Informa a paciente simulada sobre a necessidade de internação e o motivo da internação. O paciente não melhorou ou não vai melhorar com o tratamento domiciliar. Já estava com o tratamento adequado, né? Estava com a receita, tratamento ambulatorial para dor, não estava melhorando, o paciente estava com a crise forte, estava se queixando de muita dor, não estava conseguindo andar, então não tinha jeito. Esse paciente tinha que ficar internado mesmo. E adequado se indica internação e relata o motivo da internação. Valia 1 ponto. Orienta a paciente simulada sobre a necessidade de hidratação oral ou venosa. Valia meio ponto. Informa que administrará as seguintes medicações: dipirona e diclofenaco via parenteral, que ele já vinha fazendo, né? Associada a codeína via oral, ou morfina via endovenosa. Você tinha que trocar ali o esquema terapêutico desse paciente para ver se
apresentava melhora. Pergunta se a paciente simulada possui alguma dúvida. Valia meio ponto. Então, uma estação bem tranquila. Quem não viajou muito, quem não foi muito longe do que a estação estava pedindo, conseguiu realizar ela tranquilamente. Foi uma estação tecnicamente curta, com poucos critérios no checklist. E se você seguiu adequadamente essa cronologia, mesmo errando o diagnóstico, você já pontuava bastante. Beleza? Vamos para a próxima estação.